Amor e paz a todos, aqui quem fala é o pastor Paulo e eu estou pronto para darmos início ao capítulo 2. E vocês aí? Vocês também estão empolgados? Estão prontos? Então vamos lá, aperte o cinto e iremos fazer essa bela viagem. Lembrando que ao término dessa série dos Caçadores de Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. Vocês terão uma fome e uma sede de buscar ao Pai que será insaciável. Então curta aí, inscreva-se e compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas. E deixa aí também o seu comentário, o que você está achando, qual série nós podemos continuar após essa. Eu já tenho uma ideia aqui na minha mente, mas eu quero ouvir de vocês aí. Bem, vamos lá. Capítulo 2. Não há pão na casa do pão. A prateleira de Deus tem deixado de ser prioridade na igreja moderna. Estamos como padarias abertas, mas que não tem pão. Além disso, não estamos realmente interessados em vender pão. Apenas gostamos do bate-papo ao redor dos fornos frios e prateleiras vazias. Na verdade, fico imaginando, será que ao menos sabemos que o Senhor está aqui ou não? E se está, o que Ele está fazendo? Onde Ele está indo? Ou será que estamos preocupados demais em varrer as migalhas imaginárias das padarias sem pão? Será que sabemos, pelo menos, quando Ele está na cidade? No dia em que Jesus realizou o que chamamos a entrada triunfal de Jerusalém, montando em um jumento, seu trajeto através da cidade provavelmente o fez passar perto da porta do templo de Herodes. Acredito que o que deixou os fariseus indignados na passagem registrada em João 12 foi a perturbação de seu culto religioso dentro do templo. Posso ouvi-los reclamando: o que está acontecendo? Você está perturbando o sumo sacerdote. Não sabem o que estamos fazendo? Estamos tendo um importante culto de oração aqui dentro. Sabe por que estamos orando? Estamos orando pela vinda do Messias. E você tem a audácia de fazer este desfile barulhento e nos perturbar? Quem é o responsável por todo esse tumulto aí? Está vendo aquele moço montado no jumento? Eles perderam a hora da sua visitação. O Messias já estava na cidade e eles não sabiam. O Messias passou em sua porta enquanto eles estavam lá dentro orando para que ele viesse. O problema era que ele não veio de uma forma esperada. Eles não o reconheceram. Se Jesus estivesse em um cavalo branco ou em uma carruagem real, com soldados à sua frente, os fariseus e os sacerdotes teriam tido: deve ser ele. Infelizmente, eles estavam mais interessados em ver o Messias derrubar o jugo do Império Romano do que ver o jugo espiritual ser transformado em uma praga entre o seu povo. Deus está pronto para se manifestar, mesmo que precise se desviar de nossas igrejas para se manifestar nos bares. Seríamos sábios em lembrar que Ele já fez isso antes, ao se desviar da elite religiosa para jantar com os pobres, os profanos e as prostitutas. A igreja ocidente
a Igreja do Ocidente e a Igreja da América, em particular, têm exportado seus programas sobre Deus para o mundo inteiro, mas é hora de aprender que tais programas não significam avanço espiritual. O que precisamos é da presença de Deus. Precisamos tê-la. Não importa o que aconteça, de onde venha, ou quanto custe, e o Senhor quer vir. Mas o seu jeito não é do nosso. Até que ele venha, a ausência de maravilhas vai assombrar a igreja. Podemos estar aqui dentro, orando para que o Senhor venha enquanto ele passa lá fora. Pior que isso, os que estão aqui o perdem, enquanto os que estão do lado de fora marcham com ele. O pão é escasso em tempos de fome. Nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras a voltar para a terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Ruth, capítulo 1 e verso 6. Há uma razão para que as pessoas deixem a casa do pão. Noemi e seu marido e seus 2 filhos saíram da casa e foram para Moabe. Havia fome em Belém. O significado literal do nome hebraico da cidade natal, Belém, quer dizer casa do pão. A razão pela qual as pessoas deixam a casa do pão é uma constatação muito simples, porque as pessoas deixam as igrejas, porque não há pão. O pão era parte das práticas do templo também, era a prova da presença do Senhor, o pão da proposição, o pão da presença. O pão era o que historicamente indicava a presença de Deus. No Antigo Testamento, o pão da proposição estava no lugar santo, era chamado o pão da presença. Números 4, capítulo 7. A melhor tradução para pão da proposição seria pão da manifestação, ou em termos hebraicos, pão da revelação. Era um símbolo celestial
do próprio Deus. Noemi e sua família têm alguma coisa em comum com as pessoas que deixam ou evitam nossas igrejas hoje. Elas deixaram o lugar onde estavam e procuraram outro onde pudessem encontrar pão. Posso dizer-lhe, por que as pessoas estão dirigindo-se aos bares, clubes e aos médiuns caríssimos? Estão tentando se arranjar e sobreviver, porque a igreja as tem frustrado. Elas procuram, seus pais e amigos procuram e comunicam-se a um armário espiritual vazio. Não há nada na despensa, nada além de prateleiras vazias, gavetas cheias de receitas para pão, fornos frios e empoeirado. Temos falsamente anunciado que há pão em nossa casa, mas quando vem a fome, tudo que fazemos é sair em busca de algumas migalhas dos avivamentos passados. Falamos sobre o que Deus fez e aonde Ele esteve, mas podemos dizer muito pouco sobre o que Ele está fazendo entre nós hoje. E a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Temos somente os vestígios do que já se foi, o resíduo da glória em extinção. E infelizmente conservamos o véu do sigilo sobre este fato. Da mesma forma que Moisés manteve o véu sobre sua face, depois que o brilho da glória se extinguiu, camuflamos nosso vazio, assim como fazia o clero nos dias de Jesus, mantendo o véu no lugar tradicional, mas não estando a arca da aliança por detrás do véu. Deus também precisa rasgar o véu da nossa carne para revelar nosso vazio interior. É uma questão de orgulho apontarmos orgulhosamente para onde Deus esteve, preservando a tradição do templo, ao mesmo tempo em que negamos a irrefutável e manifestação glória do Filho de Deus. Os religiosos do templo de Jesus não queria que o povo percebesse que não havia glória atrás do seu véu. A presença de Jesus representava problema. Os religiosos pragmáticos se achavam no dever de preservar o local onde Deus esteve, ainda que isso implique a sua privação do local onde de fato Deus está. O homem que tem uma experiência nunca ficará à mercê daquele que só tem argumentos. Uma causa eu sei: eu era cego e agora vejo. João capítulo 9, 25, parte B. Se pudéssemos conduzir as pessoas à presença manifesta de Deus, todos os aparentes edifícios teológicos construídos de papelão vão se desmoronar, porque as pessoas dificilmente curvam suas cabeças enquanto vêm às nossas reuniões.
e lugares de adoração. Para onde foi o temor de Deus? Chamamos como avivalista A.W. Tozer. As pessoas não sentem a presença de Deus em nossas reuniões, porque ela não está lá em nível suficiente para estimular os nossos sensores espiritual. E isso, por sua vez, cria outro problema. Quando as pessoas captam um pouco de Deus misturado com muito daquilo que não é Deus, acabam se tornando resistentes ao que é verdadeiro. Então, quando dizemos Deus está realmente aqui, elas dizem: não, eu estive aí, até comprei esta camisa e não o encontrei, realmente não funcionou para mim. O problema é que Deus estava lá, mas não havia o suficiente dele, não havia a experiência da estrada de Damasco, não havia o sentimento inegável e irresistível da presença do Senhor. As pessoas têm vindo à casa do pão frequentemente apenas para descobrir que aqui existe muito de homens e pouco de Deus. O Todo-Poderoso quer restaurar a sensibilidade de sua magnífica presença em nossas vidas, em nossas igrejas. Cada vez mais falamos sobre a glória de Deus cobrindo a terra, mas como ela flui pelas ruas de nossas cidades? Se não pode nem mesmo fluir pelos corredores de nossas igrejas. É preciso começar aqui no templo, como Ezequiel descreveu. Depois disso, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente. Ezequiel capítulo 57, verso 1, a parte A. Se a glória de Deus não pode fluir pelos corredores do templo por causa da manipulação humana, Deus terá que se voltar para outro lugar, assim como fez no dia em que Jesus passou pela casa do pão, que era o templo de Jerusalém. Se não há pão na casa, eu não culpo os famintos por não irem até lá. Eu mesmo não iria. Um rumor chega até Moabe. Quando Belém, a casa do pão, ficou vazia, as pessoas se viram obrigadas a procurar o pão da vida em outro lugar. O dilema que elas enfrentaram é que se as alternativas do mundo podem ser mortais, como Noemi estava prestes a descobrir, Moabe é um lugar cruel. Moabe furtará seus filhos e os sepultará antes do tempo. Moabe separará você do seu cônjuge. Moabe roubará toda a vitalidade que há em você. Por fim, tudo que restara em Noemi eram 2 noras apenas, com nada além de um futuro sombrio
e desastrosos, fitando a sua face. Ela disse: vocês devem permanecer comigo também. Eu não tenho mais filhos para dar a vocês. Mas então ela disse: ouvi um rumor. Existe uma murmuração que percorre cada comunidade, aldeia da cidade, desce pelas encostas, pelas montanhas, lugares onde homens habitam, o murmúrio dos famintos. Se somente um deles ouvisse um boato de que pão está de volta à casa do pão, a notícia logo se espalharia como uma onda de eletricidade na velocidade da luz. As novidades sobre o pão corriam de casa em casa e de um lugar para outro instantaneamente. E você não teria de se preocupar em anunciar na TV ou usar outros meios de comunicação. Os famintos simplesmente ouviriam a notícia. Não é uma farsa. É difícil de acreditar, mas dessa vez não é uma propaganda enganosa. E não são migalhas no chão. Realmente existe pão na casa do pão. Deus está na igreja. Quando isso acontecer, seriam tantos que viriam que não conseguiríamos comportá-los todos os nossos templos. Não importa quantos cultos tivessem a cada dia. Porque, como tudo que se tem que fazer é trazer o pão de volta. Amém? Que Deus em Cristo abençoe e eu espero você.